Bom dia, vamos falar hoje sobre topografia. Vamos estar iniciando essa disciplina aqui no curso técnico de agropecuária, correto? Na modalidade do ensino ProEja. Bom, primeiramente, o que é a topografia, né? Para muita gente, a topografia ela é aquele processo que usa-se uma espécie de câmera para medir alguma coisa da superfície. Muita gente já deve ter visto isso. Mas, de fato, a topografia ela é, sim, uma disciplina do nosso curso, mas ela é um conjunto de técnicas, um conjunto de métodos, um conjunto de processos que são responsáveis pela medição de uma determinada parte da superfície, pela representação dessas informações na forma de dados de plantas e, consecutivamente, também dos cálculos de ajuste desses elementos superficiais, tá bom? Então, a gente tem aqui na figura, por exemplo, algumas funções do processo topográfico. Aqui nós temos um mapa topográfico elaborado hoje em algum software, como o Google Earth, tá? Mostrando para a gente pontos de coleta de coordenadas planimétricas. Nós temos aqui uma imagem que mostra como hoje a topografia avançou na zona rural dentro do processo agronômico. E nós temos aqui um GPS fazendo medição de áreas, mostrando como é que é os pontos de coleta. E mais aqui do lado, um profissional da área de topografia implantando os pontos materializados no terreno, que são os pontos de coordenada. Essas coordenadas virtuais, que a gente vai conhecer muito mais aprofundadamente nos próximos módulos, elas são materializadas no terreno na forma de piquete, ok? Bom, professor Wagner, a topografia ela é nova? Não, a topografia não é tão nova assim. A topografia, na verdade, ela surge quando o homem deixa de ser nômade e passa a ser sedentário. No momento que o homem passa a ocupar um ponto específico da superfície, ele passa a se preocupar com a sua propriedade, ele passa a delimitar a sua superfície. E é nesse momento que ele aí passa, então, a usar equipamentos ou instrumentos de medição como as cordas, tá bom? Então, os egípcios, à margem, né, do rio Nilo, passaram então a usar as cordas, riscando a sua superfície de solo para demarcar o seu limite. Portanto, é muito comum nós vermos na topografia o termo esticadores de corda. Portanto, os esticadores de corda, eles estavam ali para fazer a segmentação, a separação dos lotes. Mas ainda mais, temos outras civilizações que também usaram processos ou métodos topográficos de medição, como os sumérios, por exemplo. Os povos sumérios usavam aqui, pedras com indicações geográficas de posição, essas representando alinhamentos, arruamentos, mapeamentos, rios. Então, isso aí é uma espécie de mapa, um mapa rudimentar. Na terceira imagem, nós temos aqui o processo topográfico executado pelos romanos. Tá? Os romanos passaram a usar informações técnico-científicas, né, para fazer o alinhamento das suas polis, das suas cidades. Nesse exemplo, nós temos a groma, uma espécie de bússola chinesa que foi desenvolvida lá pelo século 3 ou 4 antes de Cristo, e aí sendo usado por um romano no processo de medição. Portanto, a topografia ela utiliza bases matemáticas da geometria plana, da geometria espacial, da geometria analítica, para determinar as posições, para permitir o cálculo de área, para permitir o cálculo de distância entre dois pontos, para permitir a determinação de volume de corte de aterro, para permitir o volume de cálculo de uma barragem. Portanto, a geometria euclidiana ela é a base matemática fundamental da topografia. E a topografia, quando sai do aspecto puramente teórico e passa para o aspecto instrumental, vai fazer uso da óptica geométrica de Gauss para desenvolver seus equipamentos, os seus teodolitos
estações totais, clinômetros, para determinação dessas distâncias, tá? Com base na observação óptica. Então, nós temos aqui duas espécies de equipamentos ópticos, que são goniômetros, hoje chamados de teodolitos, um desenvolvido pela Zeiss, é uma marca específica. Esse equipamento foi muito utilizado nas décadas de 80 e 90 do século passado. E aqui nós temos o equipamento de marca Weil, correto? O equipamento Weil, esse já utilizado principalmente na década de 20, 30, 40, 50, utilizado amplamente no processo de construção de rodovias no mundo inteiro, tá certo? Portanto, como é, professor, que a gente pode entender a topografia, tá? O certo é que para alguns autores a topografia não é considerada uma ciência, tá? Para alguns autores ela é considerada um conjunto de técnica, correto? Por exemplo, vou citar aqui Alberto Campos Borges, cita que a topografia é um conjunto de técnicas, métodos e processos. Isso também é visto na instrução técnica da normativa da NBR 13.133 dos levantamentos topográficos e classifica a topografia como um processo técnico de medição e que usa equipamentos específicos, tá bom? Mas, professor Wagner, o que isso tem a ver com essa divisão que está aparecendo aqui no meu slide, né? Na minha tela? Bom, o que está acontecendo é que aqui nós temos uma visão macro do processo espacial de medição, tá? Nós vamos entender que a topografia, ela surge dentro do conceito da cartografia. Então, a cartografia, vamos entender que ela é o processo macro, a mãe da topografia, digamos assim, tá certo? E a cartografia vai caminhar por um outro lado do processo de medição de áreas que não se importa, que não se limita com a capacidade de observação dos seus equipamentos ópticos. Deu para entender o que eu quero dizer? Quando eu falei que os ópticos, os equipamentos, eles limitam o processo topográfico e também muito em função da perspectiva geomorfológica da Terra, nós temos um limite de 20 quilômetros de distância, que é o que limita o processo de medição da topografia. Portanto, a cartografia, quando entra nas perspectivas geodésicas, não faz essa observação. Ela não se preocupa com o aspecto limitante aí da curva terrestre. Já a topografia, sim, tá? A topografia é uma aba da cartografia e ela está muito mais voltada para processos pontuais de medição. A topografia, ela vai tratar da medição de precisão, tá certo? É com ela que nós vamos fazer divisão de terrenos, implantação de ruas, quadras, lotes, demarcação de casas, implantação de pontes, controle até mesmo de obras de telhado, por exemplo, ou de cobertura de estádios de futebol, tá certo? Então, a topografia aí, ela é a parte cartográfica que se preocupa com a coleta direta dos pontos no solo, utilizando os equipamentos mais precisos para fazer essa medição, tá bom? Então, a topografia pode ser dividida em topologia, topometria, tá? E, para alguns autores, fotogrametria. No nosso curso, nós vamos ficar basicamente aqui dentro da topometria, tratando dos aspectos de medição de ângulos e distâncias planas, que é a planimetria, e das medições de ângulos e distâncias verticais, que é a altimetria. Então, aí o slide mostrando a nossa concentração, o nosso foco. Nós vamos estar tratando da topografia, tá certo? E dentro da topografia, a topometria, que é o estudo dos ângulos e as distâncias planas, ou seja, os rumos, os azimutes, correto? Os ângulos de deflexão, os ângulos internos, os ângulos externos. E também do processo de medição altimétrica, onde a gente vai estar tratando aí dos ângulos e das distâncias verticais. O zênite, o nadir, a cota, a altura de um ponto, tá certo? Ok, professor. Vamos avançar?
Perfeito. Então, avançando aí, eu posso dizer que a topometria é a medida de ângulos, distâncias e diferenças de nível, tá certo? Então, como eu falei anteriormente, a planimetria, ela trabalha com ângulos planos, distâncias planas. Portanto, a gente tem aí a coordenada cartesiana XY, mostrando aí que o plano cartesiano, que a superfície plana é a base do processo de medição, tá certo? E a altimetria representada pela letrinha Z, que se refere à cota ou altura de terrenos, tá bom? Aí você vai dizer assim, professor, mas a planimetria vai tratar da perspectiva de medição no plano, mas o senhor não disse que a Terra não é plana e a gente sabe que a Terra não é plana? Perfeito. É justamente por isso que a topografia é limitada, segundo alguns autores, tá certo? Quando a gente vê, por exemplo, autores como Campos Borges, McCormack, né, e outros autores de topografia, eles vão dizer ali que as medições elas não podem superar os 20 quilômetros de comprimento, 20 quilômetros de área, porque isso aí passa a considerar o aspecto de curvatura terrestre e aí os cálculos passariam a ter outras variáveis gaussianas, variáveis geodésicas, correto? Portanto, mais uma vez, a topografia ela tem um limite de ação específico. A topografia deve ser usada para levantamentos de precisão, tá certo? Como eu já falei lá atrás, ok? Além da topometria, que é o processo direto de medição, nós temos a topologia, tá? Então, a topologia ela vai se preocupar muito mais com o resultado dessas medições. A topologia ela vai tratar, por exemplo, da representação desses dados na forma de desenho topográfico, que é transferir para uma planta todos os detalhes obtidos no trabalho, ok? E dos processos interdependentes, que constituem os fundamentos do trabalho topográfico. Organização, escolha de métodos, correto? Escritórios, equipes, enfim, todos esses processos são de estudos topológicos. O relevo do terreno, né? Se aquele solo ele é um solo muito inclinado, muito escarpado, se ele tem, por exemplo, linhas de córrego, bacias de contribuição. Então, a topologia ela vai tratar do aspecto de interesse desse estudo. Ela vai discutir como é que é o relevo, a forma, as leis que regem aquele modelo, tá certo? E a topometria vai ser o processo matemático de construção dessa limitação e da descrição matemática desses processos, tá bom? Então, a topografia é uma palavra, ok, de origem grega, onde a gente tem aí, olha, topos, que vem significar lugar, tá? Então, topos é o local, é o ponto de medição, é a superfície de medição, e o graphen vem de descrever, vem de descrever como é aquela superfície. Portanto, topografia, topos, graphen, lugar e descrição de um local, tá certo? Então, essa é a origem do termo topografia, tá bom? Aqui no nosso curso, o nosso objetivo principal vai ser trabalhar dentro do aspecto agronômico, do aspecto agropecuário, ok? Onde a gente vai executar levantamentos, vai propor isso mais para frente, vai determinar áreas, vai obter plantas topográficas planialtimétricas dessas áreas. Então, para eu falar de topografia, eu tenho que saber alguns conceitos, tá certo? Por exemplo, o que é um levantamento? O que é um trabalho de campo, ok? Qual é o trabalho de campo fazer? O que é uma direção, ok? O que é uma função? Qual é o sentido? Portanto, esses termos vão estar diretamente relacionados ao processo de medição. Portanto, o levantamento, eu posso entender que o levantamento topográfico é um conjunto de operações empregadas no campo e no escritório por meio de métodos e instrumentos topográficos para a obtenção de todos os dados e os elementos necessários para a representação geométrica de uma área de um terreno, ok? Isso é o levantamento. Mais para frente nós vamos discutir as formas de se fazer esse levantamento. Se você vai fazer isso diretamente no campo,
Se no campo você vai coletar pontos de forma irradiada, de forma caminhada por essa área, ok? Por outro lado, nós temos também o trabalho de campo, que é o quê? A definição dos levantamentos do ponto do terreno. Por exemplo, 2 pontos de um terreno formam um alinhamento, ok? Então, a ideia de trabalho de campo é, sim, a coleta desses pontos. Qual é o trabalho de campo, né, professor? Medir distâncias horizontais entre os pontos topográficos e os ângulos desses alinhamentos. Direção. A direção é o que vai de uma linha reta, ou seja, é o sentido ao qual você está mirando o equipamento, tá certo? De um ponto ao outro é uma direção, do ponto A para o ponto B, do ponto B para o ponto C, do C para o D. Essa direção, quando ela vai no sentido, digamos assim, à frente do processo, tá? Quando é o próximo ponto medido, nós chamamos essa direção de medição de direção vante. Quando essa direção ela é sequenciada para antes do ponto, ela é medição do tipo ré. Ela é uma medição de referência, é uma medição de saída do trabalho, ok? Aqui nós temos um exemplo dos ângulos utilizados na topografia. Os ângulos horizontais internos são aqueles ângulos que a gente realiza na medição de uma área. Por exemplo, nós temos uma área com ponto 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Nessa medição, o ponto 1, que é a referência, ele foi medido, onde o aparelho foi colocado aqui, ó, nesse ponto, e ele foi medido sobre um ângulo interno. O ângulo interno é aquele ângulo que vai sair do alinhamento anterior do ponto para o próximo alinhamento. Então, nesse caso específico, o aparelho foi colocado aqui e foi realizado o seguinte procedimento. Olha, primeiro foi mirado sobre o ponto vante, olha lá, do ponto 1 para o 2. Quando você mirou do ponto 1 para o 2, quando você tomou essa direção, nós chamamos essa visada do 1 para o 2 de visada vante, que é o primeiro alinhamento. Mas para eu saber o valor do ângulo, eu precisei tirar dessa visada do ponto 1 para o 2 para o ponto 1,6. Tá certo? Quando eu medi do ponto 1 para o ponto 6, ok? Eu registrei um ângulo. Então é importante entender que esse ângulo registrado internamente do ponto 1,2 para 1,6, ele parte de um 0 grau, 0 minuto, 0 segundo entre esse alinhamento 1,2. Tá? Então, quando eu coloquei o aparelho no 1, mirei no ponto 2, eu zerei o equipamento, que é o procedimento padrão. Eu registrei 0 grau, 0 minuto, 0 segundo nesse alinhamento vante 1,2. Ok? A partir daí, eu liberei o aparelho e girei o aparelho no sentido horário, ok? Nesse caso, horário, porque eu estou trabalhando com uma poligonal à direita, de ângulos internos. Então, no sentido horário, eu medi o ângulo interno, horizontal interno. E este ângulo medido é o ângulo de interesse interno, ok? Então, é importante entender que os ângulos horizontais internos ou externos, eles variam de 0 a 360 graus, perfeito? Portanto, existe toda uma lógica de somatória dos ângulos internos. Eu sei que a somatória dos ângulos internos de uma poligonal, ela tem que bater quanto? 360 graus, não é isso? Ou, se essa poligonal tiver mais de 3 pontos, for um pentágono, eu tenho que verificar aí quantos que serão os meus ângulos internos em função do número de pontos, ok? Então, para eu saber o número desse ângulo interno, eu vou pegar o número de pontos, ok? Subtraído de 2 e somar com 180 graus, ou seja, n menos 2 vezes 180 graus, ok? Pronto. Além do ângulo interno, eu também tenho o ângulo externo. Numa mesma poligonal, eu posso estar trabalhando por fora, ok? Aqui, ó, mesmo processo de antigamente, ó, do anterior. Coloquei o aparelho no ponto 1 e mirei no ponto 2, ou seja, minha avante.
Aqui eu zerei o grau, zerei o minuto, zerei o segundo, ó. E fez uma leitura para o ponto Ré, que é o ponto 6, tá certo? Só que essa leitura de 1,2 para 1,6, em vez de vir por dentro do polígono, ele veio por fora do polígono, ok? Então, essa somatória de ângulos por fora é o ângulo externo. Nesse caso, a somatória dos ângulos externos de uma poligonal vai ser dada por 180 vezes o número de pontos ou de lados mais 2. Então, dessa forma, eu vou saber a somatória dos ângulos externos. Por que é importante saber a somatória do ângulo interno ou externo? Porque ao final das medições dos ângulos em cada ponto, eu vou saber se o que eu coletei no solo bate com a somatória final desses ângulos. Provavelmente, na prática topográfica, isso não vai acontecer, por conta dos erros de medição ocasionados tanto pela questão óptica dos instrumentos, quanto por possíveis imperícias no processo de instalação do aparelho. E aí, quando isso acontece, nós temos que fazer o cálculo de erro de fechamento de uma poligonal, tá bom? E isso aí precisa de uma distribuição desses cálculos que a gente vai aprender mais para frente. Mas é importante saber que provavelmente aí vai ocorrer um pequeno erro que a gente vai verificar se está dentro ou não da tolerância, e se estiver, nós vamos realizar esses cálculos aí futuros, tá bom? Então, além dos ângulos internos e externos que uma poligonal tem, ela também tem os ângulos de deflexão, ok? Esses ângulos de deflexão são ângulos provocados pelo alinhamento futuro a ser realizado. Por exemplo, professor, olha lá, nesse caso aqui, ó, na posição aqui onde meu mouse, esse meu cursor se encontra, no ponto 1. Do 1 para o 2, ou eu meço internamente ou eu meço externamente. Mas ainda assim é possível fazer a medição através do ângulo de deflexão, que seria basicamente o ângulo tratado do alinhamento posterior. Eu conheço o alinhamento 1,5, olha lá, só que eu faço uma espécie de prolongamento desse alinhamento, tá? Para o mais infinito. Eu coloco o meu aparelho de 0 a 180 graus aqui, ó, e passo a medir 0 grau desse prolongamento aí do alinhamento anterior. Quando eu meço 0 grau desse prolongamento do alinhamento anterior para a direita, eu tenho um ângulo de deflexão para a direita, ok? Portanto, esse ângulo de deflexão nunca vai ser superior a 180 graus, tá? Então, olha lá, aqui, ó, deflexão direita, aí eu cheguei no ponto 2. Aqui no ponto 2, botei meu aparelho, continuo o prolongamento do alinhamento, mas na prática o meu alinhamento vai para o ponto 3. Portanto, eu pego essa deflexão do ponto anterior como 0 graus e meço um novo ângulo à direita aqui para o ponto 3, uma nova avante. E assim eu venho medindo, ó, deflexão. Só que no caso do ponto 3, como a poligonal tomou um outro caminho, outro ritmo, outro sentido, eu passo a ter uma deflexão, olha lá, do ponto do alinhamento anterior, só que não mais para a direita, e sim para a esquerda, olha aí, ó. Então eu tenho uma deflexão esquerda, tá bom? A relação entre as deflexões de uma poligonal fechada é dada pela somatória dos ângulos de deflexão para a direita, ok? Menos as somatórias de deflexão para a esquerda, tá bom? Essa somatória tem que ser igual a 360 graus. Somatória dos ângulos para a direita menos somatória dos ângulos para a esquerda é igual a 360 graus, ok? Olha aí. Então, olha lá, professor Wagner. Deflexões à esquerda podem ser calculadas pelo ângulo horizontal interno, menos 180, e as deflexões esquerdas podem ser calculadas pelo ângulo horizontal interno, menos 180 graus, ok? Ou eles podem ser calculados pela deflexão direita, 180 graus menos o ângulo horizontal interno, tá bom? Dando mais um exemplo aí, ó. O aparelho é colocado no ponto 1, do ponto 1 é medido para o prolongamento do próximo ponto, onde marca 0 grau, 0 minuto, 0 segundo, e aí você mede um ângulo aí, nesse caso aqui, ó, uma deflexão direita para o próximo alinhamento 1, 2, ok? Perfeito? Então, nesse caso, quando eu falo imputar a pontaria sobre a ré,
eu estou falando do prolongamento, tá ok? Zerar esse equipamento aí, imputar o círculo horizontal do aparelho na posição do ângulo de 180, libere e gire o aparelho no sentido horário, se for para a direita, ou anti-horário, se for para a esquerda, executando a pontaria fina sobre o ponto vante, tá? Que é o segundo alinhamento. E aí, medir o valor do ângulo no seu LCD ou na tela do seu equipamento, ok? Esse é o processo de medição de um ângulo de deflexão, tá? Então, fica aqui esse exercício para vocês reproduzirem para mim e entregarem aí na próxima aula, e eu também farei a correção desses exemplos aí, tá? Olha só, calcular os exemplos do ângulo interno e externo e a deflexão dessa poligonal. Por exemplo, aqui no ponto 1, eu tenho um ângulo de deflexão, ok? Mas eu também posso ter o ângulo externo. Observa que no ponto 1, para eu calcular o ângulo externo, basta eu pegar aqui, ó, tá? 180 graus, que refere-se a esse alinhamento 1,5 e o seu prolongamento. Somo 180 graus com o valor da deflexão. Isso aqui vai me dar o ângulo externo do ponto 1. Depois de calcular o externo, basta eu subtrair esse ângulo externo de 360 graus e eu vou ter o ângulo interno, ok? Portanto, eu consigo obter interno, externo e deflexão direita do ponto 1. E você vai reproduzir esse cálculo para os pontos 2, 3, 4 e 5. Era só isso por hoje. Muito obrigado. Até a próxima aula.